Olá a todos, nesse vídeo vai ser falado sobre duas mentiras que contaram sobre as causas das enchentes no Rio Grande do Sul. São mentiras que foram espalhadas e que o povo acreditou de certa forma, né? E a gente precisa então combater essas fake news e precisamos falar a verdade. Qual é a verdadeira causa das enchentes no Rio Grande do Sul? A primeira mentira é que a abertura de comportas foram a causa das enchentes. Então, acima do Vale do Taquari existe o Rio das Antas, existem barragens hidrelétricas e essas barragens têm comportas. Foi espalhada a notícia de que abriram essas comportas e a abertura de comportas gerou um pico de afluência que causou transbordamento. Isso é mentira. Tá? As comportas, as barragens não têm nada a ver com as enchentes no Rio Grande do Sul. A segunda mentira é o que você está vendo nessa imagem. Então você está vendo nessa imagem, alguém colocou minhoca na cabeça do povo para o povo pensar que a causa das enchentes é o assoreamento dos rios. Isso não é verdade, gente. O assoreamento dos rios não causariam essas enchentes tão brutais. Tá? Então alguém botou minhoca na cabeça do povo, o povo está achando que dragagem vai resolver alguma coisa. Não vai. Essa imagem que você tá lendo, somente a primeira linha é verdade, o vale pede socorro. A segunda linha é mentira, dragagem não é a solução. Dragar o rio Taquari, dragar o Guaíba, não vai resolver as enchentes. As enchentes vão continuar da mesma forma, porque a causa das enchentes não é o assoreamento. Eu já fiz outro vídeo falando que nós não conseguimos mensurar o quanto que o assoreamento está contribuindo para as enchentes, mas é muito pouco, é longe da realidade. O assoreamento nem deve ser, no momento, discussão. Por que não? Porque o assoreamento não é causa, o assoreamento é consequência da verdadeira causa. E qual é a verdadeira causa das enchentes no Rio Grande do Sul? É a construção dos moles da Barra. Então, gente, os moles da Barra do Rio Grande são uma grande represa. Eles estão fechando a foz da Lagoa dos Patos. Então, esses moles, eles impedem que a água da Lagoa dos Patos chegue ao mar. Então, a Lagoa dos Patos se eleva. E cada centímetro de elevação da Lagoa dos Patos representa milhares ou milhões de metros cúbicos de água. Então, uma poderosa corrente de represamento agregado se move a montante, represando o Guaíba, represando o Jacuí, represando o Taquari, o Caí e também o Canal São Gonçalo, todos os afluentes. E esse represamento chega até Mussum. Como é que a gente sabe que esse represamento chega até Mussum? A gente sabe analisando o comportamento das águas. Se nós analisarmos todo o caminho desde o mar até Mussum, todo o caminho que as águas percorrem, os únicos dois saltos que nós encontramos são o salto de Bom Retiro do Sul, que é o que você está vendo, a barragem eclusa de Bom Retiro do Sul, e o salto do Taquari. São os únicos dois saltos que existem entre o mar e Mussum. E esses dois saltos, durante as enchentes, encontram-se submersos. Ou seja, significa que entre Mussum e o mar não existe nenhum salto. Isso significa que existe um represamento abaixo da eclusa de Bom Retiro do Sul. E que represamento é esse? Nós verificamos que são os moles. Por quê? Porque nós olhamos para as cidades próximas ao mar, que são a quinta secção da Barra, a cidade, o centro ali
de Rio Grande, o município de Pelotas, é Laranjal ou Laranjeiras, né? A praia. Ou seja, são locais que estão debaixo d'água. Significa que abaixo, a jusante dessas cidades existe um represamento. E o único represamento que a gente encontra são os moles. Então são evidências hidrológicas, tá? Eu sei que para muita gente isso pode ser difícil de compreender. Olha como a gente, quando vê essa imagem, ó, o Rio Grande do Sul virou um açude, virou um grande açude, né? O assoreamento não faz isso, gente. O que faz isso é um represamento, tá? E esse represamento, mas como que os moles apenas foram capazes de criar esse enorme estrago? É o que eu estou chamando de alavancagem hidrológica, tá? Eu estou chamando de alavancagem hidrológica. Vamos lá, vamos para o mapa para a gente entender melhor. Então, aqui nós temos a Lagoa dos Patos. E aqui onde eu estou com o mouse, na Praia do Cassino, existem os moles, que não deixam a água da Lagoa dos Patos desaguar no mar. Então a Lagoa dos Patos começa a se elevar. E como a Lagoa dos Patos é extremamente grande, ela cria uma corrente de represamento a montante, muito poderosa. E a Lagoa dos Patos não precisa se elevar muito. Uma leve elevação da Lagoa dos Patos já represa o Guaíba, e o Guaíba já represa o Jacuí e o Caí. Por quê? Questão de massa, questão de dinâmica de águas. Para muita gente pode ser difícil de entender, mas é a realidade. Fecharam a foz da Lagoa dos Patos com blocos de pedra, que são os moles, e a Lagoa dos Patos então está começando a acumular a água da chuva, certo? E esse acúmulo de água é inerte, é sem direção, e isso causa uma inércia também, um represamento nos afluentes. Então a gente percebe que o transbordamento dos rios ele acontece do interior para o litoral. Então primeiro o interior transborda, o primeiro a transbordar é o Vale do Taquari, depois a água quando desce, né, ela transborda o Guaíba, e por último a Lagoa dos Patos transborda, invadindo Pelotas e Rio Grande, tá? Por que isso? Dois motivos. O primeiro é porque a afluência vem do interior e não do litoral, e segundo que é porque o tamanho do corpo hídrico é maior. Então, como a Lagoa dos Patos ela é maior, ela demora mais para encher do que o Taquari. Então o Taquari transborda primeiro. E tem essa questão da massa de água também, que é o terceiro, não são 2 pontos, são 3. O terceiro é que a massa de água de cada metro de elevação da Lagoa dos Patos é extremamente superior à massa de água de cada metro do Guaíba, que é muito superior a cada metro de elevação do rio Jacuí. Então, por isso que o Taquari eleva primeiro e eleva muito mais, eleva cerca de 30 metros, né? E o Guaíba eleva cerca de 2, 3 metros, né? Chegou à marca de 5 e pouco, tá? São dinâmica de águas, certo? Tudo que eu estou falando aqui é de desconhecimento da ciência. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é de minha autoria, é uma ciência, foram descobertas que eu fiz, são informações novas, informações científicas novas, tá? Não é de conhecimento da ciência isso que eu estou falando. Esses termos, alavancagem hidrológica, corrente de represamento a montante, isso são coisas que não eram de conhecimento da ciência, tá certo? É uma doutrina que eu criei, que eu descobri e que representam a verdade, representam a realidade do Rio Grande do Sul. Construíram os moles e esses moles de fato foram a ruína do Rio Grande do Sul, coisa que em 1855, se eu não me engano,
um engenheiro contratado já havia avisado. Ele havia dito: deve-se reputar inexequíveis qualquer tentativa de estabilização da foz. Não deram ouvidos. Construíram os moles. E hoje os moles são mais nocivos do que úteis. Em 1855 já um engenheiro já havia avisado: será mais nocivo do que útil. Não deram ouvidos e construíram os moles, e os moles hoje representam a ruína do Rio Grande do Sul. Os moles da Barra são mais nocivos do que úteis. Ah, Tiago, mas a gente não pode falar mal dos moles, porque os moles garantem a segurança das embarcações que cruzam a Barra, garantindo que não há naufrágios. O cruzamento da Barra também levava vidas. É verdade que os moles contribuem para a navegação, e muito. Porém, eu pergunto, a que preço? A que preço? Será que está valendo a pena? Se colocar na balança, será que está valendo a pena? Eu creio que não. Eu creio que os moles são mais nocivos do que úteis. Porém, existe solução. A solução é a construção de um canal extravasor entre a Lagoa dos Patos e o mar. Construindo esse canal extravasor, irá se preservar o benefício dos moles para a navegação e irá também solucionar as enchentes. Só que, para a construção desse canal extravasor, terá que se ultrapassar barreiras ideológicas, barreiras pseudocientíficas, barreiras políticas, ideológicas, já falei, né? E essa obra, ela é colossal, não é qualquer canalzinho. É um canal extremamente grande, tão colossal quanto foram os moles, quanto foram a construção dos moles. Foi uma obra colossal que durou muito tempo. Então a construção desse canal também é uma obra colossal. Porém, é possível já começar a construir esse canal, fazer um pequeno canal e, com o passar dos anos, ir alargando esse canal, certo? Então esse canal ele já poderia ter sido construído já, né? É uma obra relativamente barata, porque consiste em remoção de areia e construção de uma ponte sobre a BR-101. Isso é basicamente isso, tá? É claro que o canal precisa de manutenção e, na verdade, não é manutenção, mas sim alargamento, né? Se começa o canal com uma largura menor, para pelo menos amenizar, para já começar a fazer vazão e começar a contribuir no combate às enchentes, e com o passar dos anos ir se alargando, aos poucos vai se alargando à medida do possível. Mas infelizmente essa proposta encontrou barreiras, principalmente dos acadêmicos. Os acadêmicos, que eram justamente quem precisa fazer o reconhecimento técnico da minha tese, são justamente os que se mostram contra. E eu venho falando aqui já que eles se mostram contra, não é por questão científica, é por questão ideológica. Eles estão defendendo a sua reputação histórica. Porque se eles validarem a minha tese, automaticamente eles estarão reconhecendo a própria incompetência, porque eles assistiram à ampliação dos moles. Então eles não querem admitir que estavam errados, eles não querem admitir que foram incompetentes, então eles repudiam a minha tese. É uma questão ideológica e não uma questão científica. Bom, cabe a cada um investigar a minha tese. Eu não estou pedindo para ninguém acreditar em mim. Eu estou pedindo para estudarem o que eu estou falando, né? Porque ninguém precisa acreditar em mim. Tudo que eu estou falando é verdade. Então a verdade, ela se defende por si só. Então não é preciso acreditar no Thiago Drum. É preciso apenas compreender a realidade,
né? Compreendendo a realidade, é o dever de cada um fazer a sua parte, fazer com que essas informações cheguem até as autoridades e que cheguem até as lideranças e que esse canal se torne realidade, porque não há nenhuma outra alternativa para o Rio Grande do Sul. Enquanto esse canal não for construído, o Rio Grande do Sul está condenado, tá? Então é isso. A construção do canal extravasor é a única alternativa para o Rio Grande do Sul. Não existe outra alternativa. Não adianta construir barragens, não adianta fazer desassoreamento. O que o Rio Grande do Sul precisa é dar vazão para as águas. E isso através da correção da vazão ideal que foi perdida com a construção dos moles, né? Construindo então um canal extravasor. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilha, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve. Forte abraço, tamo junto. Valeu.